bem com vocês? Esse aqui é o vídeo das respostas das caixinhas que vocês colocaram verdadeiro ou falso. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa muito like pra me ajudar e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, então vamos começar com a primeira caixinha. Nessa caixinha estava escrito: sou loira desde bebê, porém aos 17 passei a descolorir os meus cabelos. Que rufem os tambores. Vamos fingir que eu tenho um tambor aqui, né? Bom, a gente teve 29 votos. Gente, 29 votos para verdadeiro e 30 votos para falso. Então, assim, a disputa ficou acirradíssima. Mas a resposta correta é verdadeiro. Gente, eu sempre fui loira desde bebê. Quando eu nasci, a minha mãe fala que eu era tão loira que eu cheguei a ser ruiva por um certo tempo, né? Porém, com 17 anos, eu passei a descolorir o cabelo para ficar mais loira, né? E aí foi ficando cada vez mais loira, eu fui pintando cada vez mais. E hoje ele está assim, meu cabelo, atualmente. E a próxima pergunta da caixinha era: sou filha única da minha mãe, porém tenho 4 irmãos por parte de pai e tenho contato com todos eles. Gente, esse aqui acertou quem realmente me conhece. Quem realmente me conhece acertou. Bom, foram 27 votos para verdadeiro, 23 votos para falso e 3 votos no pontinho, porque os curiosos estavam achando que era o pontinho o segredo, que era o mistério ali, o pontinho, mas o pontinho era só para não dar resposta para vocês. Bom, então a resposta correta é verdadeiro! Sim, eu sou filha única da minha mãe, porém, por parte de pai, eu tenho 4 irmãos homens e eu sou a filha do meio do meu pai e eu tenho contato com todos eles. Inclusive, eles não moram na mesma cidade que eu, moram em cidades diferentes. Tenho 2 irmãos mais novos que eu tenho 22 anos e eu tenho 2 mais novos que eu. E tenho 2 mais velhos que eu. Então eu fico no meio, exatamente no meio. Eu sou a única filha mulher do meu pai. Porém, da minha mãe eu sou filha única, né? A princesinha da mamãe. E eu tenho contato com todos eles. Sim, tem um irmão meu que inclusive ele faz faculdade junto comigo, que é o mais novo, né? Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, beijo da sua irmã que te ama muito. Então, assim, toda vez que eu vejo eles, eu abraço eles, sabe? Faço carinho, assim, converso com eles. A gente ficou sem se conhecer até os meus 18 anos, né? Por essa idade. Eu passei a conhecer os meus irmãos quando eu fiz 18 anos, né? E o meu pai, que até então estava sumido, né? Que eu não tinha contato com meu pai. Ele apareceu e ele me apresentou os meus irmãos. E assim que ele me apresentou os meus irmãos, foi amor à primeira vista. Uau! Eu jogava joguinho com eles, assim, sabe? Free Fire. Próxima pergunta. A pergunta da caixinha era: sou formada em administração e estou no 3º ano da pós-graduação. Tivemos 10 votos para verdadeiro, 36 votos para falso e 8 votos no pontinho. Você vê que o pessoal do pontinho, eles estão ali persistindo no pontinho. Pontinho tá ali paradinho, mas eles estão lá com o dedinho no pontinho. Mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê, né? Curiosos foram lá e colocaram o dedo no pontinho. Bom, seguinte. A resposta correta é... A resposta correta, gente, é falso. Gente, eu estou no meu 3º ano
da faculdade de graduação, tá? De administração. Não estou na pós-graduação, estou na graduação em administração. Tem um nome pra isso certinho, mas eu não sei, eu não lembro se é bacharelado, mestrado eu sei que não é, porque mestrado é quando é mestre, né? E eu não vou ser mestre não, eu vou ser só uma aluna formada, graças a Deus. Se der tudo certo, né, se eu conseguir me formar o ano que vem. Então não vou ser mestre, né, eu vou ser só uma aluna formada, mas enfim. Próxima pergunta, essa daqui também é uma pergunta que eu nunca expus ela em rede social. Eu lembro que uma vez, assim, faz muito tempo eu cheguei a comentar sobre isso na minha rede social vizinha. Inclusive, quem ainda não me segue nas minhas redes sociais, siga, vou colocar pra vocês aqui embaixo, meu arroba, meu Facebook, pra vocês me seguirem. E a pergunta da caixinha era a seguinte: repeti de ano 2 vezes no ensino médio. E depois disso, fiz supletivo para conseguir terminar o ensino médio. Tivemos 8 votos para verdadeiro, 27 votos para falso e 7 votos no pontinho. A galera do pontinho continua firme e forte, graças a Deus. Então, vamos lá para a resposta. Meu Deus do céu! A resposta correta a resposta correta é verdadeiro! Gente, pasmem. Eu repeti de ano no ensino médio 2 vezes. E essa foi a maior decepção da minha vida. A minha história com o ensino médio não é legal. Não tem uma história muito legal. Porém, né, para entretenimento de vocês, eu irei contar a minha breve história com o ensino médio. Foi assim. Senta que lá vem a história. Eu estudava em uma escola que era perto da casa da minha avó, né? Daí, beleza. Eu estudava nessa escola desde que eu era pequena, né? Desde que eu tava no meu fundamental. Porém, eu cresci e eu quis mudar de escola. E a minha mãe queria me mudar de escola, porque nessa escola que eu estava, eu não estudava. Eu era bagunceira. E aí ela enfiou na minha cabeça que eu tinha que mudar de escola e por conta disso, eu quis mudar de escola. 15 anos. E fui para outra escola estudar o ensino médio. Porque com essa idade, você já está no ensino médio, se é que eu ainda me lembro do ensino médio. Porque eu tento esquecer, eu tento apagar na minha vida essa memória que usa na minha cabeça. Enfim, então, eu saí dessa escola X para ir para outra escola. Chegando na outra escola, como eu não sabia de nada, porque assim, gente, quando você tá numa escola que você tem amizade com todo mundo, você não estuda, você só bagunça. Ou então, se você for nerd, né, você já tá vendo o vídeo, já tá falando assim, não, quem faz a escola é o aluno. Beleza, eu, no caso, não era a aluna que fazia a escola, né, a escola me fazia. E, enfim, né, tá tudo certo, né, cada um. Então, o que aconteceu? Cheguei nessa escola, que era uma escola que o ensino dela era bem mais rígido que a outra escola que eu estava. E aí eu não sabia definitivamente nada. Tipo assim, os alunos estavam 3 anos à frente do que eu tava nessa escola, entendeu? E tipo assim, eu tava, por exemplo, né? Eu tava aprendendo o ABCD e o pessoal já tava aprendendo fração. Então, tipo assim, eles estavam muito à minha frente. E aí eu tive um impacto. Falei, peraí. Falei, eu tô num mundo aqui que não é meu. Gente, eu não sabia absolutamente nada. O professor falava comigo, eu ficava, tipo assim, igual a Nazaré, né? Tipo, sem entender nada. Então, tipo assim, na hora que eu cheguei nessa escola, eu tava estudando o segundo colegial, primeiro colegial, acho que era o primeiro colegial. Eu fui pra essa escola no primeiro colegial. Aí eu cheguei nessa escola, né?
e fiz o primeiro colegial. Tá, beleza. Aí nesse primeiro colegial já foi difícil pra mim. Já foi puxado pra mim. Por quê? Esse primeiro colegial, eu já passei de ano, tipo assim, porque os professores tiveram dó de mim. Falaram assim, vamos passar ela de ano, né? Vamos passar ela de ano, coitada. Vai ficar aí? Não, vamos passar ela de ano. Então eles me passou por dó, tá, gente? Eu passei por dó. Eu fui nos professores e eles me falaram, a gente passou você de ano porque a gente teve dó de você, porque era o primeiro ano seu aqui. Então, beleza, passei de ano no primeiro colegial. Aí chegou no segundo colegial, os professores já falou pra mim, fica esperta, hein? Que esse ano nós te pega, que esse ano nós te pega, que esse ano nós te pega. E eu, tipo assim, não, vai dar tudo certo, fé em Deus, fé no Pai que o inimigo cai. E fui, né? E fiz o quê? Eu fiz até promessa pra passar de ano. Fiz até promessa. Vocês não têm noção do que foi esse ensino médio na minha vida. Beleza. Aí, né, no segundo colegial eu estudava, fazia de tudo para passar, né? Porém, as minhas notas, elas foram melhorando, tipo assim, quando eu entrei pra lá, elas melhoraram um pouco, né? Tipo assim, não vou falar que não melhorou muito também, né? Porque melhorou um pouco. Então, tipo assim, elas melhorou, tipo, uns 5% do que era antes. Que já é uma melhora, né? Significativa. Não podemos falar que não melhora. Então, tipo assim, melhorou a nota. E melhorou um pouquinho. Aí, o que aconteceu, né? Eu melhorei a nota 5% do que era antes. E isso já é bom, porém não é bom o suficiente. E aí o que aconteceu no ensino médio, segundo ano do ensino médio, eu reprovei de ano. E, gente, foi a pior sensação da minha vida. Eu morri de chorar. Não, eu lembro. Para, Nutella Maria! Eu lembro que a minha mãe recebeu uma ligação. Era o final do ano. Tava todo mundo em casa, já não tava mais ninguém nem indo pra escola, né? E eu tava com aquela ilusão de que eu tinha passado de ano. Porém, aquela ilusão que eu tinha passado de ano era só uma ilusão mesmo, bem. Que não tinha passado, não. Aí, o que aconteceu? Minha mãe recebeu uma ligação da diretora. Alô? Oi, tudo bem? Queria que a senhora viesse até aqui na escola, né? Pra gente conversar sobre a Helena, né? Minha mãe, então, levantou cedo e foi na escola conversar com a diretora. Na hora que eu acordei, que eu fiquei sabendo que minha mãe tinha ido conversar com a diretora, falei, já era. Eu estou, repeti, já era, acabou. Acabou pra mim. Eu pensei na hora. Eu fiquei esperando minha mãe chegar. Gente, eu lembro que minha mãe, ela chegou, era mais ou menos meio-dia em casa. Eu acordei às 9. Das 9 a meio-dia, parece que tinha 5 anos dentro daquelas horas ali que eu tava esperando minha mãe chegar. Eu ficava o tempo inteiro pensando, meu Deus, eu repeti. E eu ficava com aquilo na cabeça tão forte que eu não conseguia mais dormir. Então eu falei, vou dormir pra quê, né? Vou acordar, vou esperar minha derrota chegar. Peguei, minha mãe chegou pra me dar a notícia. Ela chegou em mim e falou, Júlia, tem uma coisa pra te falar. Eu já tava, fala mãe, pode falar, a senhora tem razão, eu sou péssima, sou um fracasso. Já comecei a declarar que eu estava repetida de ano. Aí ela falou pra mim, vou te falar uma coisa, mas não fica triste não. Eu já tava triste, então tudo que ela falasse ia só aumentar a minha certeza de que eu era um fracasso. Daí ela chegou em mim e falou assim, você repetiu de ano. Eu falei, eu não acredito. Aí, tipo assim, passou um filme pela minha cabeça, sabe? Eu consegui ver meus amigos tudo passar de ano e eu nada. Tipo assim, passou um filme pela minha cabeça, sabe? Quando você tá, assim, assistindo aquele filme romântico, e aí o ator começa a pensar nela e aí fica passando um filme na cabeça dele. Aí, beleza. Participei daquele momento de tristeza, né, na minha família. A derrota, a vergonha da família era eu. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Como eu tinha repetido o segundo ano, fiquei super triste, super chateada, né? Falei, putz, já era, acabou pra mim. Aí, chegou no outro ano, que eu estava ainda no segundo ano, porque eu tinha repetido, né? E aí, eu encontrei uma colega minha na mesma sala que eu, que ela também tinha repetido. Aí, eu falei, tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Se ela repetiu e tá aqui comigo, então eu não estou sozinha, tá tudo bem. Aí, meu filho... Aí assim, foi ladeira abaixo. Essa coleguinha minha tava comigo, ela sentava junto comigo. Nós foi descendo nós duas. Nós duas foi descendo juntas, de mão dada.
Porque uma coisa é você se ferrar sozinho, outra coisa é você ter um amigo pra se ferrar junto com você. Aí você adquire uma confiança pra se ferrar junto. Aí vocês vão descendo junto, entendeu? Então, tipo assim, chegou nesse ano, eu falei, pronto, tô com ela, tô feliz. Tô com ela, tô feliz. Vou passar esse ano feliz. Mesmo que seja um momento ruim da minha vida, vou passar feliz. Aí, beleza. Aí, quando foi mais ou menos o meio do ano desse ensino, dessa segunda vez que tava fazendo ensino médio, né? Segundo ano, a minha mãe, ela tava trabalhando, ela trabalhava em um lugar. Minha mãe trabalhava em um lugar. Aí, eu lembro que ela foi demitida, né? E quem cuidava de mim era minha mãe. Quem pagava mensalidade, quem pagava material, quem pagava tudo era minha mãe, né? Minha mãe sempre cuidou de mim sozinha. E aí, quando ela foi demitida, eu pensei, tipo assim, agora eu tenho que me virar. Porque minha mãe não vai mais poder me dar nada porque ela foi demitida, então eu vou ter que trabalhar. Aí eu pensei que eu tinha que trabalhar. Aí eu fui atrás, né, de trabalhar em algum lugar, mandei currículo, enfim. E aí eu comecei a trabalhar com 17 anos e meio, tinha uns 17 e meio, por aí. E eu comecei a trabalhar exatamente no lugar que minha mãe tinha trabalhado, que ela foi mandada embora, né? Então eu comecei a trabalhar lá. Aí eu lembro que eu comecei a trabalhar e eu ia ter que estudar à noite. Porque o turno que eu ia trabalhar não tinha, né, como eu estudar de manhã e nem à tarde. Eu ia ter que estudar à noite. Porém, na escola que eu tava, não tinha à noite. E aí, o que aconteceu? Olha como o mundo não dá a volta. Ele capota em cima de você. O que aconteceu? Na hora que eu comecei a trabalhar, eu falei, bom, eu tenho que estudar à noite. Gente, eu procurei N escolas pra estudar à noite e nenhuma dava certo. Gente, sério, eu procurei N escolas pra estudar à noite e nenhuma dava certo. E aí, pra onde que eu voltei? Pra primeira escola. Sim, aquela escola que eu saí porque eu não estudava, que minha mãe enfiou na minha cabeça que eu tinha que mudar daquela escola. Eu voltei para aquela escola. Tá bom pra você? E aí, foi péssimo, gente. Gente, foi péssimo. Eu nunca tinha estudado à noite. Eu tava trabalhando pela primeira vez. Então, tava sendo, assim, um turbilhão de sentimento, um turbilhão de emoção. E, tipo assim, eu tava no chão, assim, sabe? Eu tava passando mal de tristeza mesmo. Era uma tristeza sem fim, gente, real. E aí, o que acontece, né? O primeiro dia de aula meu, eu lembro como se fosse ontem. Gente, o meu primeiro dia de aula... Eu entrei e, tipo assim, tava tocando uma música triste, sabe? Aquelas músicas bem tristes, assim, tipo... All by myself, I wanna... Eu tava triste, num momento ruim, e tocando essa música. O sinal era essa música. Falei, velho, eu vou morrer. Eu falei, eu vou morrer hoje. Tipo, eu não tava crendo que tava acontecendo aquilo comigo. Cara, estudar à noite é péssimo, tá? É péssimo, assim. A faculdade já é péssimo. Agora você imagina o ensino médio se estudando à noite. Você imagine. É péssimo a raiz quadrada de péssimo, né? Aí, o que acontece? Eu não estudava direito. Não estudava mesmo. Vou ser bem sincera. Eu estudei um período porque eu não estudava direito. Tipo assim, não estudava, gente. Eu não estudava direito. Não estudava direito. E aí, o que acontece? Eu repeti de ano. Pela segunda vez, eu repeti de ano. Gente, eu repeti de ano estudando à noite. Vocês têm noção? Eu mais faltava que ia. Eu repeti não por nota, eu repeti por falta, porque eu faltava muito. Tipo assim, estudar à noite, gente, falando sério pra vocês, é muito ruim. Você tá muito cansado do dia inteiro, né? No caso meu, eu trabalhava já, então já tava muito cansada, muito sobrecarregada, com coisa na cabeça. Então, tipo assim, você fica cansado, você fica sobrecarregado. E aí, como eu já tinha repetido uma vez, a segunda foi menos dolorosa. Eu chorei bem menos, mas eu fiquei bem mal também. Então, eu resolvi fazer o supletivo. Já tinha repetido 2 vezes. Falei, não vou ficar repetindo de novo. Fui lá e fiz o quê? Fiz o supletivo, 1 ano de supletivo eu fiz. Porém, eu tava muito desanimada. Então, assim, eu mais faltava do que ia, sabe? Eu tava naquela vibe lá do segundo ano meu. Então, eu tava sempre faltando. E aí, o que acontece? Chegou no final desse supletivo, né? Que foi mais 1 ano. Falei, eu não vou fazer mais nada. Falei, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou nem tentar terminar. Porém, eu tinha que terminar o ensino médio, gente. Pelo amor de Deus, eu tinha que terminar o ensino médio. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou fazer de novo o supletivo.
Então, pela segunda vez eu fiz o supletivo. E graças a Deus, esse aí foi o que deu certo. Por quê? Porque tinha uma amiga minha na minha sala e nós fazíamos junto supletivo, eu e ela. Então, sim, sabe, deu tudo certo, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Na medida do possível, tudo foi bem. Passei de ano e terminei o ensino médio. Então, eu contei pra vocês a breve história do que foi meu ensino médio, que não foi legal. Próxima pergunta. A próxima pergunta também rende uma história boa. Mas eu não vou ficar contando todas as histórias pra vocês. Eu contei essa do ensino médio porque, assim, é uma história que rende entretenimento, né, gente? Então, tipo assim, vocês vão ver que minha vida não foi fácil até aqui, não. A próxima pergunta na caixinha. Sou noiva do Henrique e ele foi o meu primeiro namorado. A primeira parte já tá certa, agora precisa saber se a segunda tá certa. Vamos lá. 12 votos para verdadeiro, 31 votos para falso e 9 votos no pontinho, porque o pessoal não desistiu do pontinho ainda, tá tudo certo, tá tudo bem. Bom, vamos lá. Primeira parte da pergunta. Sou noiva do Henrique, ele foi... Sou noiva do Henrique. Primeira parte. Vamos ler só a primeira parte. Sim, sou noiva do Henrique, tá? Sou noiva do Henrique, então até aí tá tudo certo. A questão é a segunda parte. E ele foi meu primeiro namorado. Então vamos pra resposta. Que são os tambores. Ai, Deus do céu. Vamos lá pra resposta. E a resposta correta é... falso. Ele não foi o meu primeiro namorado. Ele não foi o meu primeiro namorado. Infelizmente, porque eu queria muito que ele tivesse sido meu primeiro namorado, né? Pra quem não sabe, eu sou muito apaixonada pelo Henrique. Muito apaixonada. 4 anos de namoro é paixão, é amor. Se não fosse 4 anos de namoro, minha filha, 4 anos de namoro, você não é pra qualquer uma, entendeu? Então, tipo assim, eu sou noiva dele, realmente, porém ele não foi o meu primeiro namorado. Eu tive 2 relacionamentos antes do Henrique, tá? E relacionamentos longos, que eu comecei a namorar cedo, tá, gente? Inclusive, crianças, não namorem. Não namorem. Não façam isso. Porque, gente, eu comecei a namorar com 12 anos. 12 anos é uma criança. É uma criança, né? Uma criança, assim, criança de berço, que não tem que namorar, que tem que estudar e brincar de Barbie. E, assim, eu comecei a namorar com 12 anos, mas porque, assim, com 12 anos, como você é adolescente, você tá entrando na adolescência, né? Na pré-adolescência, você tem na tua mente que você quer encontrar o príncipe encantado e tal, e aí você começa a namorar. Mas isso, gente, é uma ilusão, tá? Não existe ninguém perfeito. Príncipe encantado só em filme. Não existe isso, tá? Então, eu comecei a namorar cedo, com 12 anos. O meu primeiro relacionamento, eu namorei por 1 ano e 9 meses. Não chegou a dar 2 anos. E o meu segundo relacionamento, eu namorei por 2 anos. 2 anos certinho, tipo assim, ó, 2 anos. Quando fizemos 2 anos, terminamos. Então eu tive 2 relacionamentos antes do Henrique. E aconselho pra todo mundo, não comece a namorar cedo. Você começa a namorar cedo, você tem que amadurecer muito rápido, você tem que crescer muito rápido, tem que ser, sim... Então, são responsabilidades que você pode deixar pra depois. Se hoje eu pudesse escolher, eu teria namorado somente com o Henrique. Eu comecei a namorar com o Henrique com 18 anos. E eu já tava numa fase melhor. Porque, tipo assim, eu comecei a namorar o Henrique, eu tava com 18. Eu já trabalhava. Eu tava nessa fase ruim porque eu tava estudando, né? Mas assim, eu já trabalhava. Então, eu já tinha, né, dinheiro pra conseguir me manter, pra conseguir comprar minhas roupas. Agora, cara, com 12 anos, você começa a namorar. Que dinheiro que você tem pra comprar presente pro teu namorado? Que dinheiro você tem? Você não tem dinheiro pra comprar presente pra ele. Então, o que que acontecia? Quando eu tava com 12 anos, eu pedia dinheiro pra minha mãe pra comprar presente pra ele. E é claro, gente, nenhuma mãe apoia o namoro de uma criança de 12 anos, tá? Então, assim, minha mãe não apoiava mesmo.
E ela tava certa, né? Hoje eu vejo que ela tava certa. Na época, eu bati o pé, porque não, que eu queria namorar assim, porque todo mundo namorava. Mas, tipo, que mãe que fica contente com a filha namorando com 12 anos? É muito cedo pra namorar. É a minha opinião, né, gente? Mas, enfim. Então, eu pedi dinheiro pra minha mãe pra comprar presente pra ele. E no meu segundo relacionamento, também, eu pedi dinheiro pra minha mãe pra comprar presente pra ele, né? Porque eu ainda não trabalhava. O meu segundo relacionamento eu tinha 16, 17 anos, né? Então eu não trabalhava ainda, eu só estudava mesmo, né? Então eu só comecei a namorar assim mesmo, assim, tipo, eu ter a minha independência, né? Pra poder ter o meu dinheiro pra comprar um presente pro meu namorado no relacionamento com o Henrique, né? Que é esse relacionamento que eu tô agora. E que, graças a Deus, né, com dinheiro, gente, você consegue, né, fazer a sua vida acontecer, né? Então, não indico pra ninguém começar a namorar cedo. Não faça isso com você e nem com a sua mãezinha, tá? Respeite a opinião da sua mãe. Próxima pergunta. Em 2019, fui morar em outra cidade pela primeira vez sem a minha família. Gente, em 2019 eu tava com 19. Tá, 19 anos eu tinha. Vocês votaram 21. Tivemos 21 votos para verdadeiro. Tivemos 16 votos para falso. E tivemos 11 votos no pontinho. Eu tô tendo a impressão que o pontinho só tá aumentando o pontinho, né? Tá ali o pontinho, então todo mundo tá votando no pontinho. Mas tá tudo certo. Não vamos brigar sobre o pontinho, né? Deixar ele lá quietinho, tadinho. Então, a maioria votou para verdadeiro. E a resposta correta é... verdadeira. A resposta é verdadeira. Eu fui morar em 2019 em outra cidade sem a minha família. Pela primeira vez eu saí da casa da minha mãe, né? Que na época eu morava com a minha mãe e com a minha avó, que elas moravam junto, eu morava com elas. Pra viver a maior aventura da minha vida. A maior aventura da minha vida. Gente, real, você sair de casa pela primeira vez, sem a sua mãe, sem saber, sem ter noção de nada. Tipo, é uma aventura. Por isso que eu falo sempre disso. Porque é a maior aventura da minha vida. Eu nunca mais vou viver uma aventura dessa na minha vida, porque hoje em dia eu já sei me virar, eu sei fazer hoje em dia comida, hoje em dia eu sei limpar a casa, mas na época eu não sabia fazer nada, não tinha noção de nada. Tipo assim, simplesmente fui. Falei, vou, eu fui. E eu sou uma pessoa que eu sou de opinião, então quando eu falo que eu vou, eu vou. E aí eu fui morar em Guaratinguetá, que é uma cidade, gente, que é tipo divisa do Rio de Janeiro, né, entre o Rio e entre São Paulo, não sei explicar. Eu fui morar com o Henrique, com a mãe e com o pai dele. Por quê? O pai dele recebeu uma proposta de emprego, né, que ele trabalhava aqui, porém ele recebeu uma proposta melhor pra trabalhar lá. E aí ele foi. E ele queria levar o Henrique. Porém, eu não queria ficar longe do Henrique. Aí eu falei, eu vou junto. Então, assim, eu tive a família dele como a minha família nesse momento. Porque eu tava sozinha, né? Só com eles lá. O total de pessoas que eu conhecia na cidade era 3 pessoas. Que era o Henrique, a mãe dele e o pai dele. Então, era sempre a gente que ficava junto ali, né? Não tinha muito o que fazer. A gente não conhecia quase ninguém. Então, tipo assim, na época, era isso que a gente fazia, né? A gente trabalhava, ia pra casa e jantava, almoçava e dormia. Ou então, às vezes, a gente ia numa igreja que tinha lá também. Assim, era bem legal, eu gostava bastante. Mas foi uma aventura pra mim, porque eu nunca tinha saído de perto da minha avó e da minha mãe. Então, foi uma coisa que eu vivi de uma forma que, assim, que me impactou, sabe? Que mexeu comigo. Então, né, eu considero que é uma experiência que vai ficar sempre guardada na minha memória, assim. Eu nunca tinha, né, me virado sozinha, assim. Então, foi uma experiência bem legal. Próxima pergunta. Tenho uma cirurgia, sendo ela uma bichectomia. Nós tivemos 6 votos para verdadeiro, 25 votos para falso e 12 votos no pontinho. Então, vamos lá. A resposta para essa pergunta é... errada.
errada! Eu não tenho cirurgia de bichectomia. Eu tenho uma cirurgia realmente que eu fiz na garganta, que é aquela cirurgia, né, pra quem tem infecção de garganta. E as minhas amígdalas. Tinha amidalite, eu tirei minhas amígdalas, né? Então, a minha cirurgia que eu tenho é só essa. E assim, essa cirurgia foi uma cirurgia bem complexa, né, gente? Eu fiquei um tempinho de recuperação no hospital, então, assim, foi uma cirurgia bem chata, né? Então, não tenho bichectomia. Se eu pudesse fazer, eu também não faria, porque eu gosto do contorno do meu rosto, assim, do jeito que ele é. Não ligo. Então, harmonização até faria, mas bichectomia... Próxima pergunta. Essa pergunta aqui é bem legal também, né? Pergunta na caixinha. Tenho uma tatuagem. 20 pessoas votaram para verdadeiro, 17 pessoas votaram para falso e 8 pessoas votaram no pontinho. Bom, a resposta correta é... A resposta correta é verdadeiro. Eu tenho uma tatuagem, que inclusive eu sou apaixonada nela. Não sei se vai conseguir focar aqui pra vocês verem. É uma tatuagem que eu fiz aqui no meu antebraço, que tá escrito: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, que, se não me engano, tá em Salmos 116 ou 16, eu não lembro muito bem. Eu sou extremamente apaixonada nessa tatuagem. Essa frase aqui, guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, ela é uma frase que ela me traz muita força, ela me motiva. Quando eu tô triste, eu fico olhando pro meu braço e lendo a frase, né, esse versículo. E isso vai me deixando feliz, assim, meu coração fica feliz, né? Eu tenho só uma tatuagem, que inclusive minha mãe quase me matou quando eu fiz essa tatuagem, mas isso é outra história, né? E aí, eu gosto muito de tatuagem, acho muito bonito, porém... Para mim, as tatuagens que eu gostaria de fazer seriam só relacionadas à minha religião, né? Então, versículos bíblicos, enfim, nada que fugisse disso. Próxima pergunta, também bem legal. Usei aparelho nos dentes por 1 ano e meio e recentemente eu removi 4 dentes do siso. Tivemos 29 votos para verdadeiro, 3 votos para falso e 8 votos no pontinho. E a resposta para essa daqui é claro que é verdadeiro. Eu usei aparelho fixo por 1 ano e meio. E, gente, que tortura! Que tortura! Eu não conseguia comer, não conseguia fazer nada direito. Tudo que ia fazer, ia comer, grudava no aparelho. Tinha que passar aquele fio dentalzinho que você enfiava a agulhinha, passava fio dental, tirava. Era a maior preguiça do mundo ficar fazendo isso todo dia. E tipo assim, cara, a dor que eu sentia, eu me mordia inteira. Mas tudo isso tem um lado bom da história. Porque hoje você tá com os dentes assim, né? Bonitinho, retinho, é porque usou aparelho. E sim, eu tirei 4 dentes do siso de uma vez, recentemente. 4 dentes do siso. Gente, assim, se eu falar pra vocês que dói, eu tô mentindo. Mas a sensação não é legal. É uma sensação estranha que você fica meio tipo... não sei se eu gostei, não sei se eu não gostei. Só que eu tive que tirar porque tava me incomodando demais. Próxima pergunta. Eu já fui vendedora de trufas, lingerie e roupa. Esse aqui tivemos 28 votos para verdadeiro. Tivemos 1 voto para falso. E tivemos 9 votos no pontinho. Eu acho legal essa pessoa que votou no falso. Porque ela tem personalidade. Ela falou, não vou votar no verdadeiro. Pode ser falso. Mas então eu vou votar no falso. Vamos lá. A resposta para esta pergunta é... verdade. É verdadeiro. Já fui vendedora de trufas, de lingerie e de roupas. A minha história com vendas é uma história bem longa. Porque assim, gente, eu sempre trabalhei nesse setor de vendas.
Trabalhei 3 vezes em 3 empresas no setor de vendas e agora é a 4ª vez que eu estou trabalhando no setor de vendas de outra empresa. Então, assim, eu sempre trabalhei em vendas, né? E aí, o que acontece? Teve uma época da minha vida que eu tava estudando e eu queria me renovar, eu queria fazer alguma coisa a mais pra ganhar dinheiro, porque o dinheiro, ele é sempre bom, né? Então, como tava me sobrando tempo e faltando dinheiro, o que eu pensei? Vou fazer o quê? Vou fazer trufa. Aí eu comprei tudo pra fazer trufa, né? Tipo, comprei coisa pra fazer o recheio, né? E tudo mais. E aí comecei a investir nisso. E eu trabalhei com isso, gente, por mais ou menos 1 ano e meio aí, tá? Nossa, fazia muita trufa, fazia trufa demais. Se eu falar pra vocês que eu vendia, tipo assim, no final de semana, eu vendia 1000 trufa, eu não tô mentindo, gente. E tipo assim, eu vendia elas baratinho, tipo a R$2,50, né, de Nutella 3. Então, tipo assim, era trufa barata, que saía muito. Eu também vendi lingerie, tá? Essa época que eu vendi lingerie, eu realmente queria investir em uma loja de lingerie. Eu tava muito ansiosa por investir nisso, né? Eu comecei a vender lingerie porque na época minha mãe namorava uma pessoa que vendia lingerie. E eu queria muito vender lingerie. E aí eu lembro que ele me deu algumas pra mim vender, pra me ajudar, né, ter dinheiro, que na época eu tava desempregada. E aí eu comecei a vender, gostei de vender e quis abrir até uma loja. Só que por fim acabei nem abrindo a loja, né? Acabei desistindo, porque é um ramo bem mais difícil. Vender roupa é muito mais difícil que vender comida, porque comida todo mundo quer. Agora roupa não é todo mundo que quer, né? Tipo, é mais caro o valor, então... Enfim. E roupas. Roupas, eu já vendi roupas e atualmente eu ainda vendo roupas. Porém, com uma frequência menor que antes, porque hoje eu trabalho, então eu não tenho muito tempo hábil para vender roupas, né? Mas sempre que eu tô podendo, eu tô vendendo. Eu vendo roupas do Presente de Deus, é uma marca muito legal, evangélica. Então, todas as roupas que eu vendo são da marca Presente de Deus. Então, foi isso, pessoal. Acabaram as perguntas. Então, quem respondeu dessa vez e acertou, deixe seu like, comenta aqui embaixo. Eu acertei bem grande, tá? Pra eu saber que você me conhece. Se você errou, da próxima vez você vai acertar. E muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por ter participado, tá? Não se esqueça, de novo, vou falar pra você me ajudar. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Não para de deixar o like, não custa nada deixar o like. É pra ajudar. É por mim. Deixa o like aí pra mim, pra me ajudar. E ativa o sininho. Gente, se vocês não ativarem o sininho, vocês não vão saber quando tem vídeo novo no canal. Então, por favor, ativem o sininho e deixe o seu like e se inscreve no canal. E até a próxima. Beijos pra vocês.